Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu tenho um raro privilégio de eternizar a história de homens e mulheres que estão transformando suas vidas, de suas famílias e de suas comunidades através da nossa querida e bela endodontia. E muito bem, colocando agora o sétimo, o número 7, na verdade, colocando o número 7 neste podcast pela primeira vez, chegamos ao episódio número 70 e eu tenho o prazer de colocar aqui mais uma colega de Cachoeiro de Itapemirim. Serão 3 ao todo, eu vou te explicar depois essa história. A primeira foi a Larissa De Lazari, no episódio número 31. E agora, senhoras e senhores, com vocês, doutora Késia Euclides. Doutora Késia, seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks, o nosso ponto de encontro semanal. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. É um prazer, né? Um privilégio estar aqui com você nessa edição tão famosa. E é muito bom poder compartilhar, poder encontrar amigos e conversar um pouquinho do nosso dia a dia e do nosso amor pela odontologia, principalmente pela endodontia, né? Legal, legal. A endodontia é um mix de sentimentos, não é verdade? A endodontia Exatamente. nos leva do céu ao inferno em poucos segundos. Lembrando mais uma vez, nós estamos no episódio 70, meus amigos. Episódio 70 não é pouca coisa, nós temos muitas histórias, já foram grandes homens e mulheres que passaram por aqui. E como nós estamos fechando o mês de setembro, se você acompanhou todos os episódios do mês de setembro, você já sabe, você está vendo um banner, né, um fundo diferente. E este episódio é mais um oferecimento do app Meu Endo Delivery. Isso mesmo, hoje você pode contar com um aplicativo 100% dedicado para quem faz endodontia todos os dias em um lugar diferente, todas as semanas. São os nossos guerreiros, os nossos colegas. Eu já fiz muito endodontia delivery. Não sei a Kézia, vou já perguntar para ela. E agora você tem um app dedicado para acabar com a confusão de anotar em blocos de notas, anotar em caderninhos, né? Você pega um caderno desse aqui, vai anotar. Acabou isso. Nós temos planos a partir de R$ 27,00 e o plano Pro de R$ 47,00. E aproveite. Nós temos um cupom habilitado, TOX10, está aqui na tela, esse QR Code, ou então na descrição desse episódio. Você pode aproveitar e ainda testar 7 dias grátis. Se não gostou, você vai lá, cancela, e pelo menos você degustou do nosso aplicativo 100% dedicado para os colegas endodontistas que trabalham na modalidade delivery. Aproveite. Muito bem, Kézia. Eu queria que você se apresentasse, falasse o seu nome completo, se você tem mais algum sobrenome e de onde você é, ou como você foi parar em Cachoeiro. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, meu nome é Késia Euclides Teixeira, sou mãe de 3 filhos. Uau! Estou no mercado aí, eu estou formada. Uma tropa. E para associar trabalho, faculdade com família e na igreja dá um trabalho. Mas eu sou de Campos, né? Estou formada há quase 20 anos. E eu vim para o Espírito Santo, já tem uns 19 anos que eu vim para o Espírito Santo, mas eu vim com a intenção de realmente... Eu casei, meu marido é daqui do Espírito Santo, e eu vim para vir trabalhar aqui mesmo e para realmente continuar minha carreira aqui no Espírito Santo. E quando eu vim para cá, eu nunca tive intenção, Elisiário, nunca tive intenção de dar aula. Hoje eu trabalho no meu consultório, trabalho mais em 2 consultórios, dou aula na graduação, dou aula em cursos, institutos, e assim, nunca foi a minha intenção a parte da docência. Nunca pensei, venho de uma família de professores, mas eu falo que eu me encontrei na docência. Eu tenho para mim que é um propósito de Deus na minha vida. Mas assim, a Késia, eu gosto de ser muito lembrada como uma serva do Senhor. Hoje eu sou mãe de 3, mas acima de tudo,
eu sou uma serva de Deus, né? Aquele que criou os céus e a terra. Então, eu tento, através da minha vida, não só levar, né, saúde, bem-estar ao meu paciente, mas fazer uma reflexão do que é Deus nas nossas vidas, do que é o Amém. Criador, a importância de levar o amor às pessoas, de ter empatia, principalmente com o nosso paciente. Eu sempre falo isso com o meu aluno. Você já fez um canal? Aí fala, não, nunca fiz. Então, você não sabe o que é fazer um canal. Então, a gente precisa levar o amor de Deus para as pessoas. Então, a minha missão é essa. A minha missão é realmente fazer essa reflexão, não só na vida do meu paciente, mas também dos meus alunos. Que coisa bonita, Kézia. Obrigado por esse testemunho. Você já está trazendo edificação espiritual aqui para o podcast, logo de manhã, nesse sábado, 27 de setembro. Eu agradeço muito, coisa bonita. Eu também sou, eu e minha família, eu e minha casa servimos ao Senhor, como está lá em Josué, nós também. E essa realmente Bom, é a grande amém. bênção da nossa vida, é poder manter nossas famílias aos pés de Jesus Cristo, né? E uma pergunta aqui, É, né? Kézia, você já comentou que você, né, fora da odontologia, quer ser identificado como isso, e eu queria te perguntar uma coisa. Quais experiências da tua vida pessoal, ou seja, o que que tu leva da tua expertise de vida, das habilidades que você desenvolveu fora da odontologia e que tu leva para dentro do consultório? Consegui entender? Ou seja, tua experiência como mãe, como uma serva de Deus, e as tuas outras funções, o que que tu leva disso para dentro do consultório? Então, Lisiane, eu nasci praticamente dentro de uma igreja. Eu sou filha de pastor. Então, eu tenho uma essência muito grande em relação o que é ter uma experiência com Deus. Mas quando eu tive a minha terceira filha, eu tenho dois meninos, um mais velho, de 18, um de 13 e uma menina de 10. Quando eu tive a minha terceira, foi a minha terceira gestação, eu tive eclâmpsia. Minha pressão subiu muito, foi a 28, e eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque o médico falou que ele ia tentar salvar a minha vida, mas a vida da minha filha ela já não tinha mais realmente como salvar a vida dela, porque ela já estava em O decomposição há sofrimento. 4 semanas. Uhum. Minha terceira. E assim, e aquilo foi para uma mãe, a gente ouvia aquilo, e eu começava a cantar. Eu ficava cantando no hospital, eu internada com a pressão nas alturas e eu cantando. E as enfermeiras falavam, ela tá delirando. Eu falei, não, não tô delirando. É porque a minha forma de realmente de me manter calma, de me manter conectada com Deus é o louvor. Então eu sou apaixonada, eu gosto muito de cantar. Então eu cantava o tempo todo e eu não dava ouvido né, ao que o médico falava. E a minha filha nasceu perfeita. Nós ficamos 30 Amém. dias no hospital, mas ela sem sequela nenhuma. Minha filha nasceu assim, para a glória do nosso Deus, e ela é assim, ela é uma princesa, ela é realmente a presença do Senhor na minha vida. E ali eu tive a prova. Então, eu tive a prova que realmente Deus tinha um propósito na minha vida. E quando eu vou dar aula, eu falo do testemunho, eu falo esse testemunho para as pessoas, porque a gente não pode ficar presa somente aquilo que o paciente às vezes nos procura. Ele vai nos procurar porque está com uma dor, algum problema. Sim, vai. Mas eu preciso dar algo mais ao meu paciente. Então, a minha experiência com Deus assim, é muito grande. E eu tento passar isso para as pessoas. Que o amor de Deus nos constrange a cada dia e nós não temos nem noção do que Deus pode fazer através da nossa vida. E eu conto esse testemunho para os meus alunos, eu conto para os meus pacientes. Né? E a minha vida tá, a minha filhinha, Alice, minha filha está aí viva, né? E para a honra do nosso Deus. Então eu tento Amém. né, passar isso para todo mundo, aquilo que realmente eu tive com Deus. Glória a Deus. Maravilha. E como foi que a odontologia, Kézia, finalmente entrou na tua vida? É de família? Você é a primeira dentista da espécie? Conta-nos essa história. Como foi que você entrou para o Então, na minha família não tem dentista, eu sou a primeira. E aquela coisa assim, de criança ir ao dentista, eu era apaixonada, eu ficava encantada quando eu ia, doutora Geida, lá em Bom Jesus. E eu ia sozinha no dentista e ficava na sala de espera.
E eu ficava assim, encantada com o motor, com aquele cheirinho de dentista, com aquilo que ela mexia. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser dentista. Só que na minha cidade, a melhor escola que tinha era uma escola federal e era um curso de técnico agrícola. E para eu ir para a faculdade, eu precisava de uma faculdade, de um ensino médio muito bom. E eu fui estudar no colégio agrícola. Fiz técnico agropecuária. Aí, quando eu entrei no ensino médio, falei: não, quero ser veterinária. Vou ser veterinária. Fiz vestibular para veterinária, para Viçosa, para a Federal de Viçosa. Passei. Só que eu comecei a namorar muito cedo. Meu pai, pastor, falou: filha, você tem que escolher. Ou você vai casar ou você vai fazer faculdade. Não tem como ser para Viçosa casada. Aí eu não fui para Viçosa, casei com 17 anos. E eu falei, então eu vou resgatar o meu outro sonho, que é ser dentista. Aí fiz vestibular, com 17 anos entrei na faculdade e estudei em Campos, na FOC. Isso foi em 2003, logo assim que eu me casei. E sempre fui apaixonada pela odontologia, sempre fui. Não foi a minha intenção a endodontia, mas a odontologia eu sempre fui apaixonada pela endo. Aí acabei ingressando nesse mundo aí, que a Tá, gente e não consegue sair mais. pegando esse gancho agora. Em que momento, então, a endodontia te picou? A famosa picada do bichinho. Em que momento se deu isso? O encontro da Kézia com a endodontia. A Engraçado que a endodontia na faculdade, eu não tive uma experiência muito boa, porque o meu sogro faleceu num período de prova prática de laboratório de endodontia, e como era sogro, então me deram 0 no laboratório. Então foi uma disciplina assim que eu fiquei muito chateada, eu fiquei zangada com a professora. Eu falei, mas eu vou tirar uma nota boa. Estudei muito e passei na endodontia, mas não era a área que eu queria. Quando eu terminei a minha faculdade, eu vim para o Espírito Santo, eu vim morar em interior de Marataízes. Não sei se você conhece Marataízes. Não, não conheço. Conhece? Não, Não. não. Eu vim morar no interior de Marataízes. Não. A família do meu marido é muito grande. Eu falei, vou montar um consultório. Aí a minha mãe perguntou assim, filha, se chegar um paciente com dor, você sabe fazer canal? Minha mãe não é dentista. Aí eu falei assim, mãe, eu sei fazer canal só nos dentes da frente. Porque a gente não fazia molar na época na faculdade. Aí ele falou assim, mas como assim? Aí você não vai atender o paciente? Eu falei, não vou atender. Meu primeiro paciente, Elisiane, um paciente com 36, com dor, e eu não sabia resolver o problema do É paciente. sempre assim, né, Nossa, eu Kézia? fiquei Sempre frustrada. é Eu um falei molar, assim, né? meu Sempre vem um molar. sempre um molar e uma necessidade que a gente tem, né? Eu falei assim, poxa, agora ninguém vai querer fazer nada comigo mais, se eu não sei resolver o problema. Fui correndo procurar uma especialização por causa da minha necessidade, não pelo amor. Não foi. E eu comecei a fazer a especialização com Marcos Freire, em Campos, Rogério Bicalho, né? São duas pessoas maravilhosas que marcaram a minha vida. Aí eu comecei, sim, a gostar da endodontia de uma forma, assim, muito diferente, porque quando eu tirei a dor do meu primeiro paciente, eu falei assim, nossa, é isso sim, agora sim eu me encontrei na endodontia. E foi numa época, Elisiário, que estavam assim, lançando a mecanizada. Eu lembro que eu fui para São Leopoldo, em Vitória, fazer um curso, uma imersão em mecanizada. A Dentsply estava lançando o motor. Comprei e comecei a fazer o delivery de endodontia em Marataízes, né? Chegou numa época que eu trabalhava em 9 consultórios diferentes. Marataízes, Itapemirim, trabalhava em Itaipava, trabalhava em Piúma, só fazendo endodontia. E assim, e aí começou, eu falei, não, agora sim eu me encontrei, né, na odontologia, quando eu consegui ver que realmente tirar a dor de um paciente, isso é bom para o paciente, mas é muito satisfatório para nós entregar algo de bom, né, ao seu paciente, aquela pessoa que te procura. Com toda certeza, com toda certeza. E em que ano foi esse, Kézia, que você começou na especialização? Isso foi em 2009. 2009, certo, 2009. E 2009. naquela época, você já era casada, você já tinha filhos? Acredito que sim. Tinha um, Já tinha um filho, tinha. né? E você teve muita fibra e Eu muita entrei na garra. faculdade casada. Entrou casada e dentro da faculdade teve o primeiro filho.
Sim, no último período, quase. Maravilha. Ou seja, você demonstrou ser uma mulher de fibra, de garra. Você consegue lembrar de quais foram as suas principais dificuldades naquela época para conciliar essas responsabilidades? O início de uma maternidade, que a maternidade inicia quando a mulher sabe que está grávida, né? Ali iniciou a tua maternidade. E você já era casada e fazia odontologia. Período integral, imagino. Então, como foi passar por tudo Era isso? integral naquela época. Então, esse é um ponto da minha vida que a gente não consegue esquecer. Porque na época, meu marido voltou para o Espírito Santo. A gente veio para ficar aqui no Espírito Santo. E os meus pais moravam em Campos. E aqui no interior, eu ainda moro em Kennedy. Eu fico em Kennedy, em Cachoeiro, semana toda. E no interior, a dificuldade é muito grande de transporte. E naquela época, imagina, eu ia para Campos com meu filho, né, pequeno, e o meu marido tendo que ficar aqui para trabalhar. Então, Elisiário, olha o que eu fazia. Meu marido trabalha com abacaxi. Então, ele tem caminhão, trabalha com abacaxi. Eu ia de caminhão com meu marido até São Francisco, eu, neném, mala, bolsa de odontologia, que a gente carrega tudo, né? Ficava em São Francisco, pegava uma van de São Francisco até Campos, e de Campos, meu pai me pegava na rodoviária e eu ia para casa dele. Quantas vezes eu fui a pé, né? Andava um percurso a pé, bem longo mesmo, porque às vezes meu pai não estava lá, meu pai, né, como ele é pastor, de domingo ele tinha que estar na igreja, não conseguia me pegar. E não é igual hoje, né? Há quase 20 anos atrás, você não podia confiar em qualquer pessoa para ir, como hoje também a gente não confia. Mas assim, o transporte era muito mais difícil. Hoje a gente tem Uber, tem táxi, paga alguma coisa, e naquela época a gente não tinha nada por aqui. Então eu fazia esse baldeamento com meu filho bem pequenininho, daqui do Espírito Santo até chegar em Campos para estudar. Aí ficava lá, né, tinha alguém para cuidar do meu filho para eu estudar. Quantas vezes meu pai, filho, o Jacques está chorando, o que eu faço? Eu tinha que sair da aula, tinha que ir para casa, ou alguém levava o Jacques na escola. Então, foi assim, foi uma dificuldade muito grande. Mas, É graças a Deus, engraçado que Deus colocou os pessoas na nossos minha pais vida que esquecem, né, me apoiaram. Kézia? Os nossos pais esquecem como foi cuidar da gente, né? O que eu faço? Né? Verdade, verdade. Eles esquecem. É verdade, exatamente isso. Nossa, mas que E história bonita, depois cara. eu História tive, bonita. logo assim que eu terminei, eu tive que vir para o Espírito Santo, né, para morar aqui, mas recém-formada a gente não tinha onde trabalhar. Aí eu falei, recebi um convite para trabalhar em Campos, eu falei, vou trabalhar em Campos então. Vou deixar meu filho aqui e vou trabalhar. Vou ficar uns 2 dias em Campos, 3 dias. Mas eu não consegui, Elisiário. Não consegui ficar longe do Jackson na época, do meu mais velho. Eu falei, não vou. Vou deixar e vou ficar com ele aqui mesmo. E Deus foi abrindo as portas depois aqui para mim. Graças a Deus a gente conseguiu vencer isso aí. Houve algum momento, Kézia, principalmente diante de todos os desafios, não vou dizer dificuldades, você tinha muitos desafios porque você não era uma mulher solteira, uma mulher jovenzinha, não, você já tinha muita responsabilidade. Em algum momento bateu algum desespero e a vontade de desistir diante de todos esses desafios? Bateu sim. Na época que eu fui fazer a minha especialização, eu engravidei do meu segundo filho. Aí eu já estava dirigindo, né? Só que eu tinha que. Especialização, normalmente a gente fica uns 3 dias fora. E eu lembro quando eu tinha que sair daqui para ir para Campos para fazer especialização de endodontia. Não tinha ninguém para ir comigo. E se eu falar que eu vou, e coloco uma coisa na cabeça, eu tenho que dar conta daquilo. E eu saía daqui do Espírito Santo, eu ia para Campos de carro, dirigindo, colocava meus 2 filhos no carro, na cadeirinha atrás, e eu ia. E muitas vezes eu tinha que parar na estrada, porque o mais novo, o Heitor, ele estava com 9 meses, 10 meses, menos de um ano, e eu tinha que parar para dar mamar.
Aí eu ficava, tinha horário para chegar, e aí eu dirigia dando mamar, não façam isso. Eu ia para campo dirigindo e dando mamar ao mesmo tempo. E teve uma época que eu falei assim, gente, eu não posso fazer isso. Eu estou colocando em risco a minha vida, a vida dos meus filhos. E assim, eu pensei em desistir. Aí foi quando uma tia falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou com você. Todo mês que você tiver que ir, eu vou. Então era assim, eu ligava, ó, tô saindo daqui. Eu ia daqui, eu saía de Bom Jesus, ela ia para Campos, eu ia do Espírito Santo para lá. Então era uma equipe para realmente pra me ajudar para eu fazer a especialização de endodontia. Mas nessa época eu pensei sim em desistir. Eu falei, eu acho que eu tô no caminho errado, eu não posso, eu tô colocando a vida de todo mundo em risco. Mas Deus levantou pessoas e eu consegui. Glória a Deus. Vejam só, meus amigos, agora eu vou me dirigir a você, meu querido ouvinte. Isso é Endodontia Talks. Esse é o coração do programa, desse quadro principal que vai sempre ao ar no sábado às 9 horas. É você ter acesso a essa mente vencedora desses homens e mulheres. Veja, ela tinha tudo, né? Você tinha o prato na mão, você tinha o garfo, você tinha tudo para desistir, para dar alguma desculpa, mas porque você persistiu, porque você decidiu insistir naquele sonho, naquele propósito. Aí Deus levanta alguém da tua casa, uma tia, para te ajudar e para que você não perdesse força para continuar adiante, perseguir. E hoje você está colhendo os frutos disso. Então fica a lição, meu querido ouvinte, fica a lição. Tenha paciência, espera mais um dia. Eu costumo dizer, Kézia, que às vezes nós só estamos cansados, a gente não quer desistir. Às vezes a gente não quer desistir, a gente só quer descansar um pouco. E o que eu quero dizer com isso? Exatamente. Não tome decisões no auge do teu cansaço. Não tome nenhuma decisão que pode impactar pelo resto da tua vida quando você está muito cansado, está exausto, está frustrado. Sempre espere mais um dia. Até porque a palavra de Deus ensina, né? Basta cada dia o seu mal, né, Kézia? Basta cada dia o seu mal, ou seja, vencer Exato. literalmente um dia por vez, né? Eu acho que a vida ensina muito isso pra gente. Exatamente. Eu tenho um versículo que me acompanha há anos. Aqueles que esperam no Senhor terão forças renovadas, porque a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, se você realmente tem um projeto, né? Se você realmente tem um sonho, primeiro, coloque diante de Deus, porque se for da vontade dele, o Senhor irá levantar céus e terras para que aconteça aquilo que ele quer para a sua vida. Amém. Então, a gente acha que eu vou conseguir isso. Não, a gente não consegue. Se você falar assim, não, eu quero fazer isso porque eu estudei e eu cheguei aqui com as minhas forças, então você não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente não consegue ir a lugar nenhum se realmente não for a permissão do Senhor sobre as nossas vidas, né? O cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então a gente tem que realmente confiar. Amém. Confiar. Assina embaixo. Amém. E antes da próxima pergunta, desse bloco de trajetória e carreira, a próxima pergunta vai ser muito importante. Eu quero lembrar mais uma vez que esse episódio é um oferecimento do nosso app, Meu Endo Delivery, dedicado para te ajudar na palma da sua mão, no aparelho que a gente usa todo dia para trocar mensagens, para trabalhar mesmo, o nosso celular, o nosso smartphone. Você pode agora ter um aplicativo dedicado para organizar o que você já recebeu de consultórios, o que você não recebeu, quem são teus indicadores, quem são os teus pacientes, centralizar o cadastro deles em um só lugar. Isso, meus amigos, é o app Meu Endo Delivery. Baixe agora, experimente e aproveite o cupom TOX10 que está na tela e na descrição do episódio para você garantir 10% de desconto na primeira mensalidade. Próxima pergunta, Kézia. Essa aqui é importante. Você tem muita coisa para ensinar para gente. Se você pudesse reunir um único aprendizado, certo? Um único. O maior aprendizado de todos os erros e dos desafios que você teve ao longo desse teu caminho de 20 anos, vamos arredondar, né? Talvez mais de 20 anos. Um aprendizado, Kézia. O que você deixaria aqui para nós nesse episódio? Olha, Elisário, eu tenho certeza que o maior aprendizado na minha vida foi os meus pacientes, a gente não pode lidar com a odontologia, com a saúde,
como se fosse somente um comércio para nós. Claro, né? O que a gente vai ganhar, a gente precisa ganhar algo acima do nosso, né? É o resultado de um trabalho que a gente ganha. Mas eu nunca deixei de fazer, tirar a dor de um paciente, né? Fazer uma endodontia, às vezes fazer uma prótese, fazer uma restauração, uma extração, uma cirurgia, porque o paciente não tinha como me pagar. Eu já trabalhei em serviço público há mais de 10 anos e eu levava o meu motor, levava minhas limas, levava meu material de endodontia, porque o paciente não tinha condição de fazer um canal no meu consultório particular e era um dente da frente e ele não queria tirar. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu levo para a minha vida é que realmente o meu amor ao próximo precisa estar acima de tudo. E o ganho financeiro vai ser com certeza uma consequência daquele bem que a gente faz para as pessoas. Claro que o consultório, a pessoa vai me procurar porque ela sabe que aqui é particular. Mas mesmo particular, meu consultório fica no interior e eu recebo muitos pacientes que chegam aqui, eles, é até engraçado. Mas é quanto? Eu falo o valor e ele fala assim, doutora, eu não tenho como pagar isso. A senhora pode fazer por esse valor? Eu falo, posso fazer por esse valor, não tem problema. Então, eu acho assim, o amor que a gente precisa transmitir para o nosso paciente precisa estar acima de qualquer coisa. Então, isso que eu aprendi na minha vida, com quase 20 anos de carreira. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quando eu olho assim, você tem isso, tem aquilo. Gente, eu não tenho nada. Eu sou só uma serva do Senhor e cumprir aquilo que Deus quer aqui na Terra, que é cuidar das pessoas através de um dom que Ele me deu, que é a odontologia. Amém. Amém. Kézia, vamos agora para o bloco 3, agora falar de endodontia. Eu quero, só de endodontia nós vamos falar agora, depois nós temos um bloco para falar do teu legado, do teu futuro, enfim, das coisas que você pretende para daqui a um tempo. Mas, aproveitando o gancho que você falou sobre as experiências que você tem no teu consultório, como a Kézia hoje divide a semana de trabalho? Você tem um consultório, tipo assim, uma base, e você vai para outros. Explica um pouquinho para a gente como é que está a tua vida profissional de segunda a sexta, ou segunda a sábado, se for o caso. Em 2023, eu pedi exoneração da prefeitura, porque eu trabalhava também em estratégia de saúde da família, porque o meu filho precisava, o meu mais velho precisava estudar para fazer o Enem, fazer prova vestibular de medicina. Então, eu pedi exoneração da prefeitura, Elisiário, para eu ficar somente dando aula na faculdade. Então, a minha intenção era ficar na Multivix e no meu consultório os finais de semana para que eu tivesse maior tempo com os meus filhos em Cachoeiro, para que meu filho tivesse tempo de qualidade para ele estudar para o vestibular, que o sonho dele é fazer medicina. Hoje, eu fui para Cachoeiro e hoje eu não estou mais na prefeitura. Então, hoje eu trabalho na Multivix, eu trabalho mais em 2 consultórios particulares em Cachoeiro, só fazendo endodontia. Trabalho no meu consultório e dou curso no Instituto, né, de atualização de imersão. E assim, eu não sou só endodontista, eu sou ortodontista e implantodontista também. Então, no Que meu legal! consultório, no meu consultório eu faço outras especialidades, mas em Cachoeiro, durante a semana, eu dou aula e atendo em 2 consultórios só fazendo endodontia. Fazendo Mas de endodontia. Que segunda a sábado. legal, Kézia. Então você é multi-especialista, né? Que legal, bacana demais. Isso é muito bom porque amplia o nosso horizonte, assim, a gente tem mais Muito. possibilidades de história, isso é muito legal, uma visão mais sistêmica, diríamos assim, né? Sim. Kézia, hoje em dia, o que mais te desafia na nossa especialidade, falando especificamente de endo? Quais são os teus principais desafios técnicos, assim, que você gostaria de aprender cada vez mais? Essa pergunta é importante porque ela traz identificação, porque nós temos muitos colegas, nós temos aqui um perfil no podcast dos nossos ouvintes, basicamente entre 24 anos e 44 anos, é o nosso maior público, quase 60%. E as dificuldades são muitas, os desafios são enormes. Então, para você, Kézia, hoje, quais são os seus principais desafios dentro da endodontia clínica, de consultório? Então, ainda é para mim a chegar a um diagnóstico. Por exemplo, a gente tem pego muito paciente, Elisiário, com apertamento, com bruxismo, né, com lesões cervicais não cariosas. E esses pacientes, eles chegam com dores
que você faz um teste de vitalidade, às vezes o dente responde positivamente. Mas o paciente tem um incômodo naquele dente, ele tem uma dor naquele dente. Aí você vê que o paciente ele tem um bruxismo, ele tem um apertamento, ele tem um trauma. E assim, são vários os casos que a gente às vezes tem que fazer uma endodontia por causa de um trauma. E eu fico tentando segurar, por quê? Porque associa o clínico, né, o trauma com a endodontia. Eu acho que isso ainda me aperta, sabe? Em ter que tratar um dente assim. Eu acho que a endodontia ela ainda tem muito a ampliar em relação a isso, as sequelas de trauma, de que forma que a gente pode lidar com essa situação. Mas eu acho que o diagnóstico ainda é uma coisa que eu peco e às vezes eu quero aprender mais, eu insisto em alguma coisa, entendeu? Às vezes com pena de abrir aquele dente. Mas eu acho que o diagnóstico é algo que muda, personaliza muito. Cada paciente tem. Quando você fala assim, um abscesso agudo, ele é assim, assim, assim. Não, tá, e você chega com o paciente e fala, não estou sentindo isso. Não estou sentindo aquilo. Aí fala, poxa, como assim? Cara, eu acho que hoje a gente está com, né, muitas coisas envolvidas na oclusão, principalmente o trauma, que a gente acaba se perdendo um pouquinho a chegar a um diagnóstico diferencial para a endodontia. Estou falando assim, a minha experiência, né? Claro, vocês talvez tenham experiência maior, não tenha tanto isso. Eu acho que você foi cirúrgica. Trauma é difícil. É difícil porque envolve uma tomada de decisão muito difícil. Extrair, Muito. manter, fazer um tratamento permanente, fazer até quando você vai preservar esse paciente, ele vai ter ou não uma reabsorção por substituição. Achei que você foi muito cirúrgica, ainda mais porque você faz ortodontia. E você sabe muito bem que esses dentes, eles podem sofrer depois com mais movimentação ortodôntica, né? A raiz desses dentes Sim, pode sim. sofrer sequelas, né? Kézia, eu vou pegar aqui um livro da minha prateleira para te falar aqui uma coisa. Esse livro aqui, ó, do Napoleon Hill, foi um dos livros do desdobramento do grande livro dele, que foi o livro principal dele, o manuscrito de Napoleon Hill. Ele entrevistou quase 500 empresários naquela época, há mais de 100 anos, ou até mais de 500 empresários, e ele identificou que um dos segredos do sucesso das pessoas são os masterminds. Mastermind, ou seja, várias mentes reunidas em torno de um propósito, em torno de crescimento, de prosperidade, de abundância. E por que eu estou falando isso? Você tem um mastermind muito, muito interessante com Lívia e Larissa. Vocês têm curso, vocês dão aula juntos. E como foi isso? Como vocês se aproximaram? Como isso aconteceu? Como é que essa aliança, esse mastermind aconteceu entre vocês? Eu fui chamada para dar aula na faculdade, na Multivix, na graduação. Quando eu comecei a dar aula na graduação, eu percebi a necessidade de ter cursos, assim, porque a endodontia na graduação, Lisiário, é uma coisa. E a endodontia que a gente faz no consultório é muito diferente. A gente não tem como ter toda a tecnologia dentro da graduação. Né? E o aluno também não vai entender isso tudo. Então, ele precisa entender a base. E eu vi a necessidade de mostrar para o paciente, olha aqui, a endodontia hoje é diferente. Eu senti a necessidade de abrir um curso, de uma imersão, de uma atualização, onde o aluno que realmente quisesse mergulhar na endodontia pudesse conhecer o que a gente tem de bom, de novo, de tecnologia, de algo que realmente nos ajude em relação à clínica, a nossa clínica diária de endodontia. Eu pensei assim, olha, eu sozinha eu não vou dar conta. E eu sou muito comunicativa em relação a isso. Eu tenho um caso, eu gosto de conversar com os amigos, eu gosto, o que você acha? Olha, eu pensei nisso. Eu gosto dessa conversa, dessa interação. Pessoa, não concordo. Para a gente chegar num denominador comum. E eu pensei, gente, eu vou chamar a Larissa. A Larissa gosta de conversar, a Larissa é comunicativa. A Lívia, eu conheci a Lívia num curso que nós fizemos em Vitória. E eu falei assim, olha, são duas pessoas que eu
me relacionei, que eu tenho uma intimidade, são duas pessoas maravilhosas, assim, muito conceituadas em Cachoeiro, e eu fiz o convite para elas, falei assim, meninas, vamos abrir um curso, uma atualização em endodontia, uma imersão, a gente está agora com um projeto de abrir também uma especialização, e foi algo que deu muito certo, Lisiara. 3 pessoas, assim, são 3 mulheres totalmente diferentes. A gente pensa totalmente diferente, mas a gente combina em relação a esse amor ao paciente, a entregar o nosso melhor ao paciente. Né? Às vezes, eu não concordo com isso, eu também não concordo, não sei o que. Aí tem sempre, gente, calma, vamos fazer isso. Então, eu acho que deu muito certo nós três. Uma fala demais, a outra fala menos, aí chega a Kézia, gente, calma, vamos conversar, vamos ver. E deu muito certo, entendeu? Então, assim, Deus traçou os nossos caminhos de um jeito que está sendo um sucesso lá o nosso curso, graças a Deus. Que legal. Lembrando que o episódio 71, primeiro sábado de outubro, que é o mês da odontologia, um dia depois do Dia Mundial da Odontologia, a Lívia vai vir aqui. Então, olha, ouvinte, já está sabendo, hein? Eu te espero aqui no próximo sábado, não perca. Nós vamos completar a trinca, hein? Larissa De Lazari, episódio 31. Se você chegou agora no Tox, não sabe do que eu estou falando, então, depois que você assistir esse episódio, você vai retomar o 31 da Larissa. Hoje a Kézia do 70... 30 e quantos? 39 episódios depois. E depois, no 71, a Lívia Tiradentes, ela já tinha odontologia no nome, Lívia Tiradentes, ela vai vir também conversar conosco sobre endodontia e as suas experiências de vida. Kézia, quais foram as tuas principais referências para a tua endodontia, para a tua base, para o teu alicerce? Quem foram as pessoas, as tuas principais referências de endo? Então, eu tive 2 nomes que realmente me guiaram muito na endodontia, que foi o Marcos Freire e o Rogério Bicalho. Rogério Bicalho, ele faleceu. Bicalho. Rogério Bicalho. Assim, um amante da endodontia, e era uma pessoa que ele via a endodontia, ele sabe, de uma forma... Engraçado que ele romantizava muito a endodontia. Só que tinha dia que ele já não queria mais romantizar a endodontia. Ele chutava o balde mesmo e falava, olha, não dá para fazer, não faz. Fecha e vai para casa, toma um café, e outro dia você resolve. Mas o Rogério, ele tinha esse amor pelo paciente. E foi o que realmente me cativou e me deu um caminho norte para eu tentar fazer o bem ao meu paciente. O Rogério, ele falava que, olha, eu tiro um dia no mês e eu faço endodontia para aquelas pessoas que não podem pagar. Ele ia para um consultório de uma igreja católica e fazia endodontia. Ele falou assim, mas no meu consultório não, no meu consultório você tem que pagar, mas eu tiro um dia no mês. Então era assim, uma pessoa que foi realmente uma referência para mim, o Rogério, que Deus o tenha, e ele deixou muito legado pra gente, a Stephanie Viana também, de Campos, uma amiga, uma amigona, e era braço direito dele lá na FOC. Então foram pessoas assim, que realmente eu me espelhei para ser o que eu sou hoje. Não sou nada, né? Mas, enfim, foram pessoas que Deus colocou no meu caminho. Rogério e Marcos Freire. Muito bom. É isso, meus amigos. Kézia, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu tenho agora uma surpresa. Eu já repeti essas duas cenas hipotéticas que eu monto, essas reflexões no final. E eu sempre tenho surpresas maravilhosas das respostas que vocês me trazem. Sempre me falam coisas diferentes. Eu tenho certeza que você vai deixar algo muito importante para nós. Esse último bloco, né, é o bloco de legado. Aproveitando o gancho que você já falou sobre legado, né, dessas pessoas que foram referência para você. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é a seguinte: imagine que eu te coloque dentro de uma sala de 9 metros quadrados, de paredes brancas, 2 cadeiras de madeira, uma de frente para a outra. Uma cadeira é para você e a outra cadeira é para um recém-formado. E você tem 1 hora para dar uma mentoria de carreira para esse recém-formado. O que a doutora Kézia falaria para ele? Eu dou aula para
para o último período, né? Eu dou aula para o último período da faculdade. E eu sempre finalizo as minhas aulas com ele. Eu canto um louvor, que eles já sabem, que fala sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu falaria da seguinte forma, Elisiário. Você escolheu estar aqui. Mas, acima de tudo, existe um projeto, existe um plano, existe um caminho traçado para você lá fora que você não conhece, que você não sabe a direção que tomar. Mas se você colocar no seu coração, se você colocar na sua mente, se você colocar na sua alma, que você realmente foi chamado por um propósito, se você se dedicar, se você realmente se encher de conhecimento, buscar aquilo que vai trazer coisas boas às pessoas, você vai ter um futuro brilhante, porque você vai estar com muita bagagem para realmente colocar em prática aquilo que você aprendeu. A gente sai da faculdade achando que a gente não sabe nada. Realmente, existem muitas coisas que a gente realmente ainda precisa aprender. A persistência é uma coisa dessa. Eu preciso persistir em aprender realmente. A Patrícia Ferrari fala que aquele que escolheu, né, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, estudar realmente não é uma opção. Você precisa estudar, você precisa realmente correr atrás, aprender a realmente a encher a sua bagagem, encher o seu coração, a sua alma, o seu espírito de entendimento, de conhecimento, para que você possa conduzir o amor de outra pessoa a uma satisfação, né, a um bem-estar muito maior. A gente não trata somente de pessoas, mas a gente trata do amor de uma outra pessoa. A gente trata de uma pessoa que está ali te procurando, mas não porque realmente ela só quer aquele tratamento, mas ela precisa de um bem-estar, ela precisa de algo maior, que às vezes é você que tem que levar. Então, permita-se ser usado pelo Senhor para que você possa levar, né, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, para que você possa abençoar outras vidas através das suas mãos e através do seu sorriso. Amém. Espero ter deixado. Eu queria ter sido esse recém-formado seu, viu? Eu queria ter sido seu aluno. Porque não tem como. É imbatível uma palavra de Deus. Quando alguém que tem temor de Deus no coração e dá uma palavra, é imbatível. Ela vai no coração, ela vai na alma. Ela realmente inflama de esperança, ela inflama de entusiasmo os ouvintes, né? O coração dos ouvintes e a alma dos ouvintes, com toda certeza. Agora, Kézia, a última coisa. Se já existisse um filme da sua vida, se esse filme já tivesse sido gravado e ele já estivesse pronto para ser lançado no cinema. Mas antes desse lançamento, Deus ele te chama e ele permite que você viva de novo uma única cena desse filme. Ele vai te permitir isso, que você reviva uma única cena do filme da sua vida. Qual cena seria essa? Nossa, você me pegou de surpresa, hein? Esse é o objetivo. Eu acho que seria... Não sei você, mas eu não tiro férias. Eu acho que seria férias com os meus filhos. Ficar mais tempo com eles. Ter tempo de qualidade com eles. Foi o que eu falei com você. Em 2023, eu pedi a exoneração da prefeitura, da melhor prefeitura aqui da região, para ficar com os meus filhos. Para quê? Para eu fazer o culto doméstico com as crianças, para eu ler a Bíblia com eles, para a gente cantar juntos, para a gente orar juntos, para que eu pudesse realmente deixar um legado espiritual na vida dos meus filhos. Então, isso eu fiz em 2023 para cá. Se eu tivesse que voltar, Elisiário, com certeza eu voltaria lá atrás. E abriria mão de muitas coisas para ficar com eles nas férias, simplesmente nas férias, às vezes. Quantas vezes em janeiro eles queriam ir para a praia e eu tinha que trabalhar.
E a gente sabe que esses momentos não voltam mais. Né? Meu filho hoje está com 18 anos, meu do meio está com 13, minha menina está com 10. Mas de 2023 para cá, eu estou tentando rever isso na minha vida. Na minha vida como mãe, como esposa, como filha, né? Como serva do Senhor. Existem 3 heranças que Deus me deu. Né? E assim, o meu tempo de qualidade com os meus filhos hoje eu não abro mão. Eu não abro mão de estar sentada com eles à mesa, de estar lendo a Bíblia com eles, de cantar, meu filho toca, ele toca e a gente canta, de estar realmente ensinando algo para meus filhos que ninguém vai tirar. Ensinando algo para eles que realmente, quando ele chegar lá na frente, ele vai falar assim, nossa, minha mãe se esforçou muito, mas ela deixou em mim a semente do Espírito Santo, ela deixou em mim a presença de Deus. Então, algo que eu voltaria seria as férias dos meus filhos, para eu ficar mais tempo com eles. Coisa que eu estou fazendo daqui para frente. E você vai concordar com o que eu vou te dizer. Essa é a verdadeira riqueza na Terra. Ou não é? Com certeza, com certeza. Essa é a verdadeira riqueza. É a nossa família. Como você falou, né? Os filhos são a herança do Senhor, né? É o que está na palavra, né? É isso mesmo. Eu concordo contigo. Meus Exatamente. amigos, que episódio. É isso que eu estou dizendo para vocês, que eu vivo repetindo. Isso é a alma e o coração do Dom do Detox. É sobre experiências de vida, sobre pessoas de carne e osso da vida real que estão fazendo a diferença em suas próprias vidas, na vida de suas famílias, exercendo a endodontia. Kézia, eu tenho muito a te agradecer. Obrigado por quase 50 minutos de uma entrevista rica, onde você falou muito mais da endodontia, ou seja, você atingiu o nosso coração, a nossa alma, porque esse podcast é justamente para isso, porque falar de endodontia, só de endodontia é muito chato. Nós somos muito mais só do que endodontia. Então, te agradeço por isso. Queria te dar um beijo, um abraço no coração. E eu queria que nesse final você dirigisse palavras a quem você quisesse dirigir de agradecimento para nós encerrarmos este episódio. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês, algo que eu levo para minha vida e que eu tento viver isso. Acima de tudo, acima do seu trabalho, acima das suas expectativas, acima do seu sonho, acima daquilo que você realmente deseja para a sua vida. Existe uma força maior, existe o Criador, existe realmente uma intenção muito maior. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos caminhos. Não fica achando que você estou no caminho certo. Se não for o caminho do Senhor, você não está no caminho certo. Então, se você colocar a presença do divino, a presença de Deus na sua vida, pode ter certeza que os seus negócios, a sua família, o seu consultório, a sua endodontia, o seu implante, a sua ortodontia, a sua odontologia, vai muito além daquilo que você imagina e daquilo que você pensa. A vontade do Senhor está sobre as nossas vidas. E a gente só precisa realmente permitir que Ele faça aquilo que Ele quer, né, nas nossas vidas, na vida da nossa família. Aí sim, nós vamos trilhar caminhos altos, né, que a gente nunca imaginou trilhar na vida. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Deus acima de tudo, realmente acima de todas as nossas expectativas. Amém, amém. Kézia, muitíssimo obrigado. Olha, mais uma vez, sinta-se abraçada aqui por mim, pela minha casa. Estou no escritório da minha casa. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, dos seus filhos, do seu marido, tudo que te pertence possa prosperar segundo a boa Amém. E perfeita vontade de Deus, tá? Um beijo. Amém. E para você, nosso querido ouvinte, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Na descrição deste episódio tem todas as nossas redes sociais. Siga também a Kézia, a doutora Kézia Euclides, no Instagram. Ela tem muito conteúdo útil. Você acabou de ver, né? É uma mulher completa, é uma mãe, é uma serva de Deus, está trabalhando sempre com muito amor, com muito afinco. Então você tem muito que aprender com ela também. E é isso. Muito obrigado por você ter nos dado mais uma vez a sua audiência neste sábado, 27 de setembro. E você já sabe, né? Até o próximo episódio, 71, no próximo sábado, com mais uma. É cachoeirense que fala? Cachoeirense? Mas a Lívia ela vai te explicar, ela é de outra cidade. Ela é de outra cidade, também. Né? Uma cachoeirense de coração, que ela também trabalha aí.
Isso aí. Nós vamos ter a doutora Lívia, e você não pode perder. E é isso. Somos o Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Um abraço e até o próximo episódio. Tchauzinho.